Avenida do Mar, com Celina Pereira. O regresso a casa, final de tarde, é mesmo aqui, na 88.1 FM. E agora estamos com 39 minutos passados das 4 da tarde. É tempo nesta Avenida do Mar para iniciarmos tempo de entrevista. É um gosto enorme ter em estúdio aquele que é o diretor artístico do 8º Festival de Órgão da Madeira. Estou com o professor João Vaz, ele que tem esta relação estreita com a Madeira já há alguns anos e que é natural de Lisboa, é diplomado em órgão pela Escola Superior de Música de Lisboa, tem um doutoramento em Música e Musicologia pela Universidade de Évora e, acima de tudo, tem um currículo extensíssimo que está disponível na página do Festival de Órgão da Madeira. O festival disponibiliza uma informação completíssima online em www.festivaldeorgãodamadeira.com. É só passar por lá para poder ver tudo aquilo que poderá fruir e ouvir e degustar ao longo desta semana em que vai acontecer esta 8ª edição do Festival de Órgão da Madeira. Agora vamos já entrar à conversa com o professor João Vaz. Professor, boa tarde, obrigada por estar connosco. Vamos tentar agora começar a perceber e fazer levar aos nossos ouvintes aquilo que de importante vai acontecer nesta 8ª edição. Bem, desde logo o facto de ser uma 8ª edição já é algo importante no nosso país, porque devo dizer que atualmente este é o festival de órgão, o evento relacionado com o órgão em Portugal mais consistente e de maior dimensão. Tem havido eventos importantes, mas ou são pontuais, ou os eventos que têm durado mais tempo são coisas muito mais reduzidas em termos de programação. O facto deste festival ser mantido com esta dimensão ao longo de 8 anos já é algo que penso que é um motivo de orgulho para todos que estão envolvidos e para mim, pessoalmente, também. Qual é, professor, qual é que acha que tem sido o fator ou os fatores preponderantes para esta continuidade e eu diria até este incremento na divulgação da música de órgão e este incremento das várias áreas de ação do Festival de Órgão da Madeira? Bem, o Festival de Órgão da Madeira tem uma característica que penso que poderá ser um bocadinho única no país, que é o facto de que ele próprio deriva de uma política em prol da dinamização e da valorização do património organístico que já tem muito mais tempo do que os 8 anos que o festival tem. Quando disse que eu tenho uma relação antiga com a Madeira, na verdade, a primeira vez que eu vim à Madeira como organista foi já em 1996, para a inauguração do restauro do órgão da Sé. E esse foi o primeiro passo dado em termos de política em favor do património organístico desenvolvida pela região e que foi continuando sempre. E o que é certo, ao fim de haver quase uma dezena de órgãos restaurados e sobretudo depois de ser construído o novo órgão da Igreja do Colégio em 2008, realmente havia matéria para se poder fazer um festival. Portanto, o festival arrancou já com um background importante em termos de sensibilização de todas as pessoas em relação ao património organístico. Órgãos foram restaurados, houve concertos isoladamente, houve discos gravados e houve a publicação do inventário dos órgãos da Madeira. Portanto, tudo isso pavimentou o caminho para este festival. E o que é certo é que o festival arrancou logo no primeiro ano com uma dimensão em termos de adesão do público, eu não vou dizer inesperada porque eu esperava, mas diria que até excedeu um pouco as minhas expectativas. E o outro fator tem sido, por um lado, a tentativa de fazer uma programação adequada e variada, mas, no meu entender, também o esforço que tenho tido desde o início é o facto de ter convidado organistas e, digamos, negociado programas especificamente adaptados aos diferentes instrumentos que há na Madeira. Porque a Madeira tem um património organístico que, não sendo muito grande, é imensamente variado. E os instrumentos são totalmente diferentes uns dos outros, entre o órgão da Igreja do Colégio e o órgão do Convento de Santa Clara. Há uma diferença abissal. E o mesmo repertório não se pode tocar num e noutro. E há organismos mais
vocacionados para tocar em determinado tipo de instrumentos do que noutros. E toda essa seleção, penso que tem sido até surpreendente para quem já conhecia os instrumentos antes e tem-os visto falar de maneiras muito diferentes ao longo destes anos. Portanto, tenho a impressão que tem havido este esforço de inovação constante. Por outro lado, tem havido também um grande esforço no sentido de ligar o festival e os artistas convidados, que em grande parte são estrangeiros, muitos deles vieram aqui pela primeira vez durante o festival, mas haver uma ligação com artistas locais. Por exemplo, este ano temos um concerto que vai ser um dos pontos altos do festival, que é um concerto na Igreja do Colégio com um organista e cravista extremamente conhecido no campo da música antiga, Jan Willem Jansen, um holandês que vive em França desde há muitos anos, com a Orquestra Clássica da Madeira. Portanto, vamos ouvir órgão e orquestra, vamos ouvir os dois órgãos da Igreja do Colégio, primeiro o órgão grande a sol e depois vamos ouvir o órgão pequeno, juntamente com a Orquestra Clássica da Madeira. O ano passado, por exemplo, tivemos o coro de Câmara da Madeira juntamente com os dois órgãos do colégio. Esse tipo de parcerias tem havido ao longo do tempo, e isso tem facilitado muito também a adesão de público novo. E um outro fator ainda é o facto de relacionar o órgão com outros universos que normalmente não estão associados. Por exemplo, já tivemos as conjugações mais inusitadas. Por exemplo, tivemos um concerto de jazz com órgão e saxofone, aqui há uns anos atrás, tivemos órgão e outros instrumentos. Este ano temos dois recitais de órgão e literatura, e temos uma novidade que penso que é a primeira vez que se faz em Portugal, que é órgão e cinema. Vai haver amanhã, na sede do Funchal, um concerto que na realidade é a projeção de um filme, uma das obras-primas do cinema, A Paixão de Joana d'Arc, de Karl Dreyer, cuja banda sonora, isto é um filme mudo, de 1928, cuja banda sonora vai ser improvisada ao vivo no novo órgão da Sé. Portanto, esse é o tipo de evento que vai provavelmente, ou diria seguramente, atrair pessoas que provavelmente nunca ouviram órgão. E vai ser esta conjugação de artes diferentes que poderá ser muito enriquecedora, tanto para o órgão como para quem vai ouvir. Para quem vai ouvir. Como surgem estas ideias? Esta ideia, por exemplo, de este ano incluir um filme, incluir uma música a acompanhar. O professor João Vaz é o diretor artístico, tem uma equipa que trabalha consigo. Estas ideias vão surgindo no âmbito já de outros festivais. Sim, há um festival e ficam a pensar, olha, seria interessante fazer isto no próximo ano. Como surgem? Como cria? Eu devo dizer que este ano um dos eventos que vai haver no festival é uma conferência chamada O que é um Festival de Órgão, onde eu juntamente com este presidente deste órgão, Jan Willem Jansen, que foi um dos primeiros diretores artísticos do Festival de Órgão de Toulouse, que é um festival que foi criado em 1996. Esse festival foi talvez o primeiro grande festival da Europa, ainda hoje um dos maiores festivais de órgão da Europa, que procurou esta abertura do órgão a outras artes, e foi algo que me impressionou muito quando eu assisti à primeira edição deste festival lá, e marcou-me muito esta capacidade do órgão se poder relacionar com universos que à partida não ligaríamos. E esta ideia do filme foi feita lá em tempos e ficou sempre como uma possibilidade. E realmente também encontrar o local, o espaço onde haja possível apresentar um filme com o órgão perto para poder fazer a banda sonora também não é tão simples. E esta situação que se vive aqui na Madeira este ano pela primeira vez, que é este novo órgão da Sé, que está em baixo, portanto, onde vai estar a tela onde o filme vai ser projetado, é a situação perfeita para este tipo de evento, e portanto foi desta vez que consegui trazer esta possibilidade. Havemos de falar um pouco, fica já o cinema aqui explanado em termos de programa para amanhã, esta relação espaço, os espaços onde os órgãos estão posicionados, onde existem, com
um público específico que muitas vezes não frequenta os espaços religiosos, muitas vezes não vai diretamente, não tem mas que vai para ouvir o Festival de Órgão. Tinham a ideia desta comunhão quando começaram a levar as pessoas para estes eventos dentro das igrejas e dentro de outros locais, quase sempre ligados à Diocese? Por um lado, esta promoção do órgão passa por... Eu não queria ser mal interpretado com esta expressão, mas é um pouco tirar o órgão da igreja. Mas o facto de fazer isso traz pessoas à igreja. Que, da mesma maneira que há gente que nunca ouviu o órgão e vai ouvir agora, há muita gente que entra na igreja pela primeira vez durante estes eventos. E há toda uma dinâmica em torno destes espaços realmente vocacionados para a liturgia que é potenciada, no meu entender, por este evento. E para também, apesar de haver a maior parte do festival ser concertos, nós quisemos sublinhar que o órgão é um instrumento que, pelo menos na cultura ocidental, nasceu dentro da igreja e ainda é o instrumento por excelência da igreja, e portanto desde o ano passado resolvemos incluir uma das missas que ocorre durante este período no festival. E portanto há artistas do festival que gratuitamente se dispõem a ir participar numa celebração religiosa, executando obras que vão executar num concerto. O ano passado, por exemplo, fizemos a missa com 2 órgãos e coro de Vierna no colégio, num concerto, e mais tarde, uns dias depois, na missa de domingo na igreja do colégio, essa mesma missa foi executada no âmbito para o qual ela foi originalmente concebida. A mesma coisa acontecerá este ano, pelo concerto de encerramento, que é com obras de compositores portugueses, que vai ter lugar na igreja do Convento de Santa Clara, mas esse mesmo grupo e esse mesmo organista irão animar musicalmente a missa dominical na Sé no domingo em que o festival termina. Estamos a falar da missa de que horas? Das 10 a 11 horas. 11 horas. Será, por certo, uma possibilidade de enchente na Sé, visto que ao longo de toda a semana acaba por haver uma fidelização. As pessoas sabem, dentro do cartaz há um conjunto de concertos que vão acontecendo e todos os dias. Portanto, há aqui uma formação intensiva para quem não tem o hábito de ouvir ou de estar tão ligado à música organista e à música clássica. Há aqui uma possibilidade para enriquecer-se e encher-se ao longo de uma semana. Esta ideia de fazer todos os dias foi uma ideia planeada? Acaba por haver público todos os dias? A ideia, devo dizer, que até foi discutida quando o festival nasceu, portanto, aqui há uns anos atrás, e na altura era a intenção já da própria Direção Regional de Cultura de que o festival fosse concentrado e não uma temporada espalhada ao longo do ano. E eu concordei completamente com essa ideia, porque a concentração permite 2 coisas. Primeiro, permite otimizar os artistas que aqui aparecem. Os artistas vêm cá e fazem 2 concertos. Por exemplo, este ano acontece mais que uma vez. Artistas que estão cá e fazem 2 concertos e em órgãos diferentes, com programas diferentes. E eles próprios também conseguem ouvir outros organistas e outros artistas e há esse intercâmbio. E por outro lado, há pessoas que se dispõem a vir aqui. Há pessoas há mesmo estrangeiros que eu conheço que vêm à Madeira nesta altura do festival. Portanto, o público de órgão, embora seja um público restrito, tem estas personagens que são um pouco a gente costuma dizer, os maluquinhos do órgão, que andam pela Europa fora a assistir a este e aquele evento. E a gente vem à Madeira para poder ouvir X concertos, e assim sabem que se tiverem um fim de semana ou 3 dias, pelo menos ouvem 3 concertos, o que seria impossível noutra situação. É verdade, e é também uma situação quase impensável antes de haver um festival, sobretudo quando estamos a falar num proporcionar à população, às pessoas, a audição de uma música que normalmente não é tão ouvida pela generalidade da população, vou dizer assim, havendo, claro, públicos específicos que adoram e que nomeadamente os fãs
fãs dos órgãos andam atrás dos principais executantes em termos da música organística. Neste caso, há também esse enriquecer, não só da população local, mas também já este intercâmbio, já esta fidelização do público regional e internacional, à possibilidade de ouvir brilhantes executantes ao longo de uma semana. Sim, é claro, quando digo público é internacional, há que dizer que o grande público é regional. É daqui. E isso é uma coisa muito importante. Eu sinto claramente que, pelo que ouço as pessoas falarem ao longo destes anos, que realmente o público madeirense sente o festival como seu. E sendo os órgãos com o património argentino como seu, e com toda a razão. E acho que este motivo de orgulho crescente que eu tenho vindo a sentir é algo que é muito emocionante, devo dizer, porque sente-se que todo este esforço, e que tem sido bastante, agora as coisas, ao fim deste ano, há uma série de processos que já se vão automatizando e que funcionam muito bem, mas o arrancar tudo isto, que era tudo novo, foi muito complicado, requereu muito esforço e de muita gente, e realmente quando se vê o público, que é na realidade a razão de ser do festival, isso realmente é muito gratificante. Há esta ligação. Eu penso que o professor aí também deverá ter algo a dizer. Este conhecer o património cultural, neste caso o património organístico, este valorizar esse património, que inicialmente até estava já disponibilizado nas igrejas várias, mas algum dele a necessitar de ser recuperado, e que não tinha uma proximidade tão grande com as pessoas. Digamos que as pessoas passavam pelos órgãos, mas não os viam. De repente há uma consciencialização maior deste património cultural e uma vontade maior de o tornar vivo, de o fazer estar em contacto com todas as pessoas. Sim, há coisas que eu tenho notado que surgem paralelamente ao festival, e seguramente como consequência do festival e toda a política em prol do órgão tem sido desenvolvida. Por exemplo, eu fiquei imensamente surpreendido quando o ano passado me apercebi de que tanto o órgão grande do colégio como o mais pequeno, que é um órgão pequeno que foi restaurado há 10 anos, são usados regularmente nas cerimónias litúrgicas, e isso é o melhor que pode acontecer. Não acontece em todas as igrejas, mas o facto de acontecer isto é realmente algo, porque é evidente que o festival é um momento anual onde é um momento, digamos, de festa, como o nome indica, mas é preciso que os instrumentos funcionem ao longo do ano e funcionem não só em concertos, mas sobretudo naquela função mais intimamente ligada à igreja, que é obviamente uma coisa ótima para o órgão, porque o órgão que não toca acaba por sempre por se deteriorar, mas é, no meu entender, muito enriquecedor para a própria liturgia. Como é que um músico, um ser humano, esta é uma pergunta pessoal para si, professor, como é que despertou em si este gosto pelo órgão? Bem, eu posso responder isso pegando numa coisa que disse há pouco e que eu ia comentar e que me esqueci, que é o seguinte: o órgão, os concertos de órgão têm duas coisas que são totalmente diferentes de todos os concertos. O primeiro é que num concerto de órgão, mais do que o artista ou a música, é o instrumento que é a estrela. Em muitos casos é o instrumento que é a estrela. Eu, por exemplo, sou titular de um instrumento muito importante em Lisboa, a Igreja de São Vicente de Fora. É um dos maiores órgãos históricos de Portugal, um dos mais importantes órgãos históricos da Europa. E há aí sim uma temporada de concertos mensal, e a maior parte das pessoas vem aos concertos, e são centenas que aparecem em cada concerto, não pelo organista A ou B ou C, eventualmente podem ver isto, nem para ouvir aquela peça, mas sim para ouvir o instrumento. E isso é algo muito especial que não sucede com mais nenhum outro instrumento. E por outro lado, é um instrumento em que o edifício onde ele se insere faz parte dele. Portanto, o órgão soa assim naquele espaço. O mesmo órgão noutro espaço seria completamente diferente. Mas aquele espaço faz parte do instrumento. Nós estudamos e tocamos interagindo com a acústica do local. E
por esse motivo é que o órgão tem este impacto também tão grande nas pessoas. A pessoa entra numa igreja, o órgão está a tocar, a pessoa parece que entra dentro do instrumento. E eu tenho visto da minha carreira enquanto professor que a maior parte dos alunos tem esta despertar da vocação por este fascínio imediato de ouvir o órgão pela primeira vez. No meu caso, eu tive a sorte de morar, a crescer numa localidade em Lisboa, em frente a uma igreja onde há um órgão de tubos que tocava sempre nas missas. Eu ia com a minha mãe à missa e ouvia o órgão, e foi, desde então aquilo esteve sempre nos meus ouvidos. E foi daí que nasceu o meu primeiro gosto. Depois, mais tarde, claro, comecei conheci mais tarde o então organista da sede de Lisboa, o professor António Silva Tambelin, que depois veio a ser meu professor, e pronto, foi assim que a coisa... Mas realmente o primeiro passo, digamos assim, o primeiro despertar foi ao ouvir o instrumento, e aquilo ser uma espécie de revelação. Não foi assim um processo intelectual muito complexo, foi um amor à primeira vista, ou a primeira audição, digamos assim. É interessante porque em termos sociais a evolução do ser acaba por ter essa ligação forte num país com as tradições religiosas que nós temos, dessa ida, dessa comunhão nos espaços religiosos com os órgãos, aqueles que os têm e que os tocam, e depois há uma fase em que normalmente, sobretudo na juventude, em que há um afastamento relativamente ao culto religioso, ao ir até aos espaços religiosos. No seu caso, esse fascínio acabou por durar ao longo de toda a vida. Sim, mas também é verdade que ao longo destas últimas décadas tem havido uma grande mudança em matéria do significado do órgão dentro da igreja. E eu lembro-me do órgão ser visto como um instrumento elitista, antiquado. Quando era novo, ouvia muitas vezes esse comentário. E eu vejo que isso começa a mudar um pouco. Até porque há muita gente nova que toca órgão. Eu vejo, e também porque a cultura musical no nosso país mudou bastante nos últimos anos. Eu vejo em Lisboa, que é um espaço que eu conheço melhor, quando eu comecei a tocar, ser organista era assim uma coisa completamente e completamente abstrusa, algo era quase equivalente a ser marciano. E agora há imensos alunos, há várias escolas de órgão em Lisboa, onde se aprende órgão desde pequeno. A Escola Superior de Música de Lisboa tem tido uma população de alunos de órgão muito significativa, mesmo para as médias europeias, e grande parte das igrejas de Lisboa que têm órgãos têm organistas residentes. Isto era uma coisa impensável há 20 anos. E toda esta mudança de mentalidade leva a fenómenos como, por exemplo, o que acontece agora aqui, que a Sé do Funchal tem um novo órgão cuja construção derivou de uma iniciativa da própria Diocese. Isto não foi um presente oferecido pelo Governo Regional ou por um mecenas, foi a Diocese que decidiu fazer um órgão e enriquecer o seu espaço. E isso é algo que é um reflexo de uma mudança na maneira de ver o instrumento dentro da igreja. Há pouco dizia, e também há pouco quando estava a fazer-lhe a pergunta, soaram os bipos do sinal horário das 17, estamos com 2 minutos após as 17. No cartaz desta 8ª edição de órgão, por exemplo, para hoje à noite, e agora que vamos entrar na nossa reta final de conversa, há, enquanto grande tema, música europeia e americana. Esta ligação, esta proposta inicial para o Festival de Órgão tem que motivações? Bom, eu devo dizer que com tudo o que o festival ao longo destes anos teve de correr muito bem, e devo dizer que desde a primeira hora a organização deste festival tem sido realmente impecável a todos os níveis, a preparação dos materiais gráficos, a acompanhamento dos artistas, a organização de toda a logística. Mas há fatores imponderáveis que não se conseguem, obviamente, prever, e que
podem correr mal. E foi o que aconteceu. A abertura deste festival foi uma coisa planeada com imensa antecedência, com um dos organistas mais conhecidos da atualidade, o americano Stephen Tharp, que infelizmente não vai poder fazer o concerto porque adoeceu repentinamente, precisamente já no aeroporto, na viagem para cá. Ele vinha de Nova Iorque e teve que não pôde embarcar no avião e não pôde vir. E, portanto, vamos fazer eu e juntamente com o Filipe Veríssimo, foi o organista que inaugurou o órgão novo da sede da Funchal, dispomos-nos a ficar cá e vamos a meias fazer um concerto que será um pouco homenagem ao órgão da Igreja do Colégio. Vai ser um programa com obras feitas à medida das capacidades daquele instrumento. Todo o resto do programa não sofreu alterações, espero que não haja mais. Nenhuma situação, claro. Mas pronto, esta abertura é a única coisa que vai ser diferente do que estava previsto. Estamos a falar de um festival que começa, para os ouvintes que só agora chegaram à nossa sintonia, estamos a falar com o professor que é também diretor artístico da 8ª edição do Festival de Órgão da Madeira. Estamos com o professor João Vaz em estúdio. Estamos na reta final desta conversa a falar deste festival que começa hoje à noite na Igreja do Colégio, Igreja de São João Evangelista. Claro que todos, sobretudo os madeirenses, conhecem sobretudo por Igreja do Colégio, e estamos a falar deste cartaz que nos vai trazer música de hoje até ao próximo dia 29, domingo. Todos os dias há música para ouvir, há também muitos organistas convidados para nos darem a conhecer um conjunto variado de trabalhos que com certeza vai fazer valer a pena ir a cada um destes espaços. Tudo começa hoje na Igreja do Colégio. Amanhã, por exemplo, há esse trabalho que também já aqui se falou na sede do Funchal, onde se liga a música organista, a música do órgão com o cinema, uma parceria inusitada, mas que o professor João Vaz aqui já explorou. E claro, também e se calhar fazermos só essa ponte agora, esta proposta de órgão e literatura vai acontecer de que sentido? Bem, só para completar em relação ao órgão e cinema, tomando como ponto de partida este filme que vai ser projetado com a banda sonora feita ao vivo no órgão, vai haver um mini ciclo de cinema paralelo ao festival, onde vão ser apresentados 3 filmes completamente diferentes, mas cujo traço comum é incluírem o órgão dentro do filme. O órgão aparece ao longo do filme. E há alguns filmes em que isso acontece, claro. Há filmes que são mesmo sobre órgão, sobre um organista, sobre o Bach, e há filmes onde o órgão aparece num determinado ponto, não como um papel, principalmente como um papel, como um elemento marcante numa determinada cena, e que é o caso, por exemplo, do Sunset Boulevard, que será também projetado. Em relação ao órgão de literatura, só dizer, professor, que o ciclo de cinema vai acontecer a 24, a 25 e a 26, está tudo no programa, e será na Casa Museu Frederico de Freitas. Exato. Em relação ao órgão de literatura, é um desafio que eu lancei ao autor António Plácido e ao organista Jan Willem Jansen. Eles não se conhecem. E assim, à distância, foram lançando diversas propostas, e o resultado final vai ser uma coisa curiosa, porque não é só a literatura por um lado e a música de órgão por outro. Por um lado, é a literatura, sobretudo a literatura contemporânea. Há alguns textos de Camões, Fernando Pessoa, mas a grande maioria dos textos são do escritor madeirense José Tolentino Mendonça. E, por outro lado, a maior parte da música portanto, temos uma literatura fundamentalmente contemporânea, e, por outro lado, a literatura organista que vamos ouvir, tocada no órgão do Convento de Bom Jesus, aqui no Funchal, e no órgão da Igreja de Ponta do Sol, que são dos instrumentos mais pequenos que existem na Madeira. A música vai ser da música mais antiga que existe para órgão. Estamos a falar música do século XV. Vamos ouvir, vai haver esse contraste de duas
formas de expressão diferentes, mas ao mesmo tempo duas épocas separadas completamente por vários distintas. centenas de anos. Olhando o José Tolentino Mendonça, claro que é uma das referências em termos literários da Madeira, também outros haveria, mas este também com uma ligação muito intensa e interessante aos espaços religiosos. O que é engraçado é que, apesar dessa distância no temporal e destes meios de expressão diferentes, há temas que são abordados igualmente, de formas diferentes, mas é muito interessante ver como é que um compositor no século XVI fala sobre a morte e como é que um escritor do século XX faz o mesmo. Muito interessante. Estamos no final, professor. Palavras de incentivo, o que é que lhe aprazeria dizer para fazer com que todos aqueles que estão a ouvir-nos se sintam com vontade de todos os dias ao longo desta semana irem ao encontro do professor e de todos os outros organistas que vão estar nestes espaços vários a trazer este festival? Bem, a única coisa que eu posso garantir é que todos os concertos são diferentes, tirando este concerto do Órgão da Literatura que vai ser repetido na Ponta do Sol, todos os concertos são diferentes. E, para além disso, há a hipótese de ouvir organistas consagrados, como é o caso do Jan Willem Jansen ou do inglês William Whitehead, que vem fazer 2 concertos aqui no Funchal. Mas, por outro lado, vamos ouvir paralelamente organistas muito jovens. Já o organista que vai amanhã fazer este trabalho com o filme é imensamente jovem, apesar de já ter ganho o prémio de improvisação em Chartres, que é um dos maiores concursos de improvisação do mundo. E temos a fechar o festival um concerto inteiramente preenchido com música portuguesa, com intérpretes portugueses, com um grupo vocal português e com um jovem organista português, o André Ferreira, que, sendo dos mais jovens organistas na praça, digamos assim, aqui em Portugal, tem já demonstrado uma proficiência em diversos tipos de música, mas sobretudo também como investigador no que diz respeito à música do Manuel Rodrigues Coelho, que é o mais importante compositor português para a década do final do século XVI, princípio do século XVII, e todo o trabalho em torno da interpretação desse tipo de música. Portanto, eu tenho a impressão que é difícil dizer se eu tivesse que escolher um concerto, qual é que escolheria, mas efetivamente qualquer dos concertos que vão, certeza vão ficar satisfeitos. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir ter connosco nesta tarde que vai anteceder já o concerto de abertura, já logo à noite, na Igreja do Colégio. Estamos a falar de um concerto que vai acontecer às 21h30 e que vai contar também com a presença do professor João Vaz, organista e que é também diretor artístico deste festival. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade e as maiores felicidades para o festival, que continua em força. Dizer também a todos os ouvintes que o programa está bastante explanado ao nível do site do festival e que, claro, conta com a organização da Direção Regional de Cultura, também com outros parceiros. Passe por lá, observe, veja quais são os parceiros que estão neste festival, que nos traz então uma música e uma forma única de fazê-lo ir de novo às igrejas que conhece, as nossas, a Igreja do Colégio, a Igreja da Sé, entre tantas outras igrejas, para ouvir tocar ao longo de toda esta semana. Começa hoje o 8º Festival de Órgão da Madeira e, claro, que é imperdível poder ir e usufruir de todos estes concertos que estão disponíveis para si. Avenida do Mar, com Celina Pereira. O regresso a casa, final de tarde, é mesmo aqui, na 88.8 FM.